Oi, tudo bem? Chegamos à terceira e última edição da segunda temporada do movimento Acontecer. Neste encontro, temos a companhia da professora doutora em comunicação Cleusa Scroffernecker, que compartilha sua perspectiva a partir do questionamento: comunicação organizacional humanizadora, discurso ou realidade? O encontro será mediado pela integrante da Acontecer, Fernanda Moraes. Aproveite! Bem-vindos ao nosso encontro aqui do Movimento Acontecer. É muito bom estar com todos vocês aqui hoje. Eu me chamo Fernanda Moraes, eu faço parte do projeto Acontecer, que é um movimento que iniciou há mais ou menos um ano, encabeçado por mim, pela Renata Andreoni e pelo Fernando Lemos, que estão aqui conosco. E o objetivo da Acontecer é buscar possibilidades de ressignificação das relações de trabalho através do olhar da comunicação, claro que sempre em relação com diferentes áreas do conhecimento. Então, esse movimento de encontros online que nós estamos fazendo como esse, ele iniciou em abril e desde então nós abordamos os impactos da Covid-19 nas relações de trabalho a partir de diferentes perspectivas. Nós abordamos a potência vital da comunicação, abordamos a comunicação não violenta, questões relacionadas ao direito do trabalho, diálogo. Mais recentemente também abordamos a humanização no teletrabalho. E hoje, então, é o momento de nós repensarmos sobre a comunicação organizacional humanizadora. Será que é um discurso ou realidade? O momento vai acontecer hoje com a professora Cleusa Scroffernecker. E antes de nós iniciarmos, para que a gente possa ter um bom andamento do encontro, vão alguns avisos, certo? O primeiro deles é que para nós evitarmos microfonias, a ideia é que nós mantenhamos os nossos microfones desligados e apenas a pessoa que está falando mantenha o seu áudio ligado. Então, se alguém tiver alguma contribuição para fazer também, ou quiser esclarecer dúvidas, por favor, utilize o chat ou então finalize aqui a intenção de fala que a gente vai abrir a fala para vocês. E nós também prezamos muito pela diversidade de opiniões. Então, esse aqui é um espaço de respeito, de acolhimento às falas. E também todos os nossos encontros, eles são gravados e posteriormente são divulgados nas nossas plataformas digitais da Acontecer. Ao final desse encontro, nós vamos encaminhar um link de uma pesquisa rapidinha de satisfação para que a gente possa saber um pouquinho como foi o encontro de hoje e como a gente pode melhorar as nossas experiências. Combinado? Então, eu quero iniciar dizendo que quando nós pensamos em desenvolver esses micromovimentos de reconstrução coletiva, como é o caso do Movimento Acontecer, não existia possibilidade nenhuma de propor esses encontros sem convidar uma pessoa que é importantíssima e muito especial para nós da Acontecer. Esse encontro de hoje, ele é extremamente especial com a nossa convidada, que inclusive inspirou a formação da própria Acontecer, que é a professora Cleusa Scroffernecker. Nós convidamos ela topou essa participação e eu digo que é um prazer tê-la conosco hoje. A nossa querida orientadora, né, a Prof. Cleusa, é uma das maiores referências teóricas do Brasil em comunicação organizacional. Ela é graduada em comunicação social pela PUC e em geografia pela URGS. Tem mestrado em planejamento urbano e regional pela URGS, doutorado em ciências da comunicação pela USP e pós-doutorado também pela USP. Ela é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, membro do Conselho Editorial da Revista Internacional de Relações Públicas, da Organicom e a Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. Ela é coordenadora e líder do grupo de pesquisa em estudos avançados em comunicação organizacional, o GEACOR. Então, prof, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente possa conversar hoje. Nós todos estamos ansiosos pela sua fala. Oi, Fê, tudo bem? Inicialmente, eu queria agradecer pelo convite. E assim, eu estou vendo algumas imagens, umas fotos, né, de pessoas que faz muito tempo que eu não vejo. Como a Karine, como a Juliana, né, como o Maurício, a Thaís, né? Então, eu estou vendo as imagens, né? E outros amigos que eu vejo aqui, né, sem foto, né? Como a Fran, a Celci, né, a Lica, né? Então, o próprio João, que é nosso bolsista. Então, eu queria agradecer muito, né, primeiro pelo convite, e segundo pelo espaço, né, e pela confiança, né, eu acho que é importante, né, é muito importante isso, a confiança.
Bom, esse tema, a Glória, tem a Glória, né, que inclusive a Glória trabalhou esse tema comigo na sua monografia. Em relação especificamente a esse tema, comunicação organizacional, humanização, e aí vocês colocaram uma pergunta, né, uma pergunta bem interessante, discurso, né, ou realidade. Eu penso que para início de conversa, é interessante nós precisarmos de algumas questões que estão no próprio título, né? Como comunicação organizacional, como a própria expressão humanização e a própria expressão discurso. Então, a minha ideia, até do ponto de vista da sequência da nossa fala, é iniciarmos com aquilo que eu tenho sempre enfatizado, as precisões conceituais, né? Porque é importante nós deixarmos claro de onde nós estamos falando, né? Qual é a nossa compreensão sobre comunicação, qual é a nossa compreensão sobre humanização e sobre a própria questão de discurso. Tá? E nós temos já trabalhado, né, o Fernando é um exemplo, a Renata também, a Fran, a Fê, enfim, a Karine, meus orientandos de uma maneira geral, e os meus ex-alunos, né, o Maurício que está aí, a Glória, nós temos recorrido a alguns autores que eu considero autores fundantes quando se fala de comunicação. Isso não significa que não haja outros autores de referência, mas nós temos buscado respaldo em dois autores, né, que é o Marcondes Filho e o Volton. Nós poderíamos recuperar aqui também autores como o Wieser, com a professora Vera França, tá? O professor Curvelo na sua abordagem, o professor Balseira, mas eu vou recuperar e vou me ater neste momento a esses dois autores. E é muito interessante porque esses autores, o que eles têm, vamos dizer, em comum, né, quando se trata de comunicação? É a concepção que eles têm de comunicação. Ou seja, a comunicação que pressupõe diálogo, isso é muito marcado na fala do Marcondes, que pressupõe compartilhamento e negociação. Essa é uma marca do Volton. Então, essa comunicação de onde nós estamos falando, ela admite, né, e ela entende essa perspectiva de uma comunicação pautada pelo diálogo, pautada pela negociação e pautada pelo compartilhamento. E é interessante que quando nós remetemos para algumas noções de comunicação, é importante que nós não negamos a abordagem, mais instrumental, né, para aquele viés da comunicação que é considerado do ponto de vista da informação. Mas não é desta comunicação que nós estamos falando, principalmente porque nós estamos remetendo a uma outra questão, que é a questão da humanização. Então, nós estamos falando de uma comunicação que pressupõe esses elementos. Nós, por consequência, nós estamos entendendo uma comunicação organizacional que igualmente contém esses elementos, que tem na sua essência, quer dizer, falar de comunicação organizacional implica necessariamente em eu admitir essa comunicação a partir de uma perspectiva onde o diálogo se faz presente, né? Onde a negociação se faz presente, onde o compartilhamento e a interação se fazem presentes. Então, o nosso lugar de fala em relação à comunicação e comunicação organizacional contempla, né, esses elementos. Uma outra questão que também é importante, eu vou recuperar rapidamente um texto da professora Margarida Kunsch, de 2016, quando ela chamava atenção, quando ela criou as 4 dimensões lá da comunicação organizacional, a dimensão instrumental, humana, estratégica e cultural. Em 2016, baseado numa pesquisa que foi realizada, ela chamava a atenção que das 4 dimensões, a dimensão mais esquecida era a dimensão humana, embora seja considerada uma das mais importantes. Não que as demais não sejam importantes, mas a dimensão humana, ela é fundante em uma organização. E aí nós remetemos para essa outra abordagem, né? A questão de qual humanização nós estamos falando. Se nós estamos abordando, né, uma perspectiva a partir do diálogo, essa expressão humanização, ela está centrada nas pessoas. Não é como nós falarmos de humanização sem considerar as pessoas.
As pessoas são a essência do processo humanizador, e humanizado. E quando nós trazemos isso para dentro das organizações, então dentro das relações de trabalho, né, que passa a ser foco, nós começamos a nos questionar quantas as organizações, nos seus discursos, né, se dizem humanizadas e o quanto, em realidade, essas organizações o são. E aí, novamente, nós vamos para a questão do discurso. Tá? Qual é o sentido que nós estamos atribuindo a discurso neste contexto? Tá? Nós poderíamos trabalhar com diversos autores, e eu fiz uma opção aqui, foi realmente uma opção, de trabalhar com a Orlandi, quando ela vai trabalhar, quando ela vai abordar discurso. Porque ela vai dizer que o discurso é a palavra em movimento. Né? Isso é discurso. Né? É a palavra em movimento que essa palavra se movimenta não só em texto escrito, mas em imagem. Né? Então, ela não se restringe àquilo que é um texto escrito e produzido. E, além disso, por ela ser em movimento, é importante entender que as palavras, por si só, elas não têm sentido. Os sentidos são atribuídos. Né? Os sentidos são atribuídos por quem as pronuncia, mas também há sentidos que são atribuídos para quem recebe essa produção. Tá? Então, é importante nós estarmos... por que eu estou trazendo isso? Porque essa questão que envolve o discurso, e principalmente quando nós trabalhamos com os discursos organizacionais, nós vamos ver que esses discursos organizacionais estão impregnados por algumas expressões que já faziam parte antes da pandemia, né? A gente pode dizer, bom, são expressões que fazem parte agora porque a pandemia não. São expressões que já faziam parte da pandemia, antes da pandemia, e que agora, de certa forma, elas estão sendo ressignificadas por várias ações que as organizações estão desenvolvendo. E dentro dessas expressões, eu chamaria a atenção para duas delas, que é a empatia e engajamento. São elementos, é muito interessante, né, porque, de certa forma, essas expressões, empatia, né, e engajamento, são expressões que elas estão muito identificadas com a questão da humanização. Mas o quanto realmente nós temos clareza do que significa empatia. E o quanto nós temos clareza do que significa engajamento. E mais do que isso, como as organizações elas estão se apropriando dessas expressões. Então, é muito interessante, e eu até estava conversando com o Fernando antes de iniciar, eu estava participando, antes de entrar aqui nessa live, eu estava assistindo a live do professor Renato Giannini, na Berge. E é muito interessante, o professor Giannini, ele, até vou recuperar aqui rapidamente, quando o professor Giannini, na abertura do evento, né, o evento foi anunciado, o professor Giannini, ele traz uma concepção muito clara e muito, eu diria assim, muito lúcida sobre o que é empatia, e que eu trouxe para que a gente pense um pouco a respeito sobre isso. Né? O quanto realmente nas nossas relações cotidianas, nos nossos ambientes de trabalho, esta expressão empatia, ela está sendo utilizada no seu real sentido, no seu real significado. Porque a empatia ela tem a ver exatamente com a minha capacidade de sentir pelo outro. Essa é a grande questão. A gente fala muito da questão da alteridade, de colocar-se no lugar do outro. Mas a questão da empatia tem a ver exatamente com a minha capacidade de sentir como o outro. Tá? Então, eu estou recuperando assim, rapidamente a fala do professor Giannini, onde ele vai dizer que, para ele, né, isso está bem na abertura do evento, é preciso olhar, se fala dele, não é mim, tá? É preciso olhar com os olhos do outro, perceber como o outro sente determinadas coisas. Essa descoberta de valores diferentes, longe de ser repressiva e enriquecedora.
Então, essa questão da expressão empatia, inclusive nós temos autores que são autores clássicos, inclusive da psicologia, que vão trabalhar exatamente essa perspectiva de sentir pelo outro, sentir como o outro, que é diferente de simpatia. Né? Eu posso simpatizar com uma causa, mas eu posso não ter empatia, ou seja, esse ato de efetivamente me colocar nesse lugar do outro, sentir o que esse outro sente. A outra questão, a outra expressão é engajamento. A questão do engajamento é uma expressão que ela vem, engagement, né, que é uma palavra aqui, uma expressão inglesa, engage, né, que tem a ver com comprometer-se com algo. E, dentro de outros sentidos, né? Então, vou me ater esse sentido. E o que nós percebemos? Que as organizações, especialmente as gestões, e claro, eu estou falando em organizações, não posso negligenciar que organizações são pessoas, né? Normalmente os gestores, e muitas vezes gestores, inclusive, de comunicação, pensam muito nessa perspectiva, vamos engajar os nossos funcionários, vamos engajar os nossos empregados. A questão é, se eu admito e entendo, né, que comunicação é diálogo, e para que esse diálogo aconteça, né, é preciso que aquilo que eu falo, que eu digo, que eu faço, produza sentido no outro. A pergunta que fica é como engajar funcionários se eles não acreditam naquilo que eu digo enquanto organização. Como pensar de forma empática, eu não gosto muito dessa expressão, mas como falar de empatia quando eu, enquanto gestor, não consigo perceber esse outro na sua essência. E aí nós remetemos para uma outra questão. Como falar de humanização se nós, nesse processo de humanização, nesse processo humanizador, essas expressões elas são utilizadas de forma descompromissada e totalmente negligenciando os seus sentidos. Isso se percebe muito. E é muito interessante porque hoje, nessa fala do professor Renato Giannini, ele trouxe um exemplo bastante simples sobre usar a máscara ou não usar a máscara, né, em tempos de pandemia. E a analogia que ele faz é sobre eu vou usar a máscara não porque eu estou me protegendo, porque usar a máscara não me protege. Eu vou usar a máscara em relação ao respeito ao outro, para proteger o outro. E aí, nessa perspectiva, entra um outro componente, que é o respeito ao outro. E esse respeito não se impõe, esse respeito se tem. E essa é a distinção que o professor Giannini vai fazer sobre a questão do direito e do dever. Sobre aquilo que é obrigação e aquilo que é ético. Então, quando nós vamos falar, quando as organizações elas se colocam, né, ou elas se assumem como organizações humanizadas, a questão é entender o que essas organizações estão contemplando, né, nos seus discursos como humanização. É muito comum nós encontrarmos organizações que, e aí, né, quem me conhece sabe que eu sou uma crítica mesmo ferrenha da expressão colaborador, né, e essa expressão, ela inclusive, ela atua mais como uma prática discursiva do que uma prática efetiva, na medida que esse colaborador é ele que colabora com a empresa. Tá? O quanto a empresa colabora com ele. Então, ok, eu posso até dizer, não, mas é melhor, em vez de chamar empregado, né, em vez de nós chamarmos delegados funcionário, empregado, colaborador é talvez uma expressão mais charmosa, né, talvez. Né? Isso até ouvi numa sala de aula, até um estudante disse, professora, mas é muito melhor ser chamada de colaboradora do que empregada. E eu já respondi, tá, mas na tua carteira de trabalho
existe algo chamado vínculo empregatício, tá? Empregado e empregador. Então, todos nós somos empregados de uma organização. Tá? Ok, vamos renomear isso e identificar como colaborador, sem problema, mas isso não atribui o sentido real do que nós somos na prática. Então, muitas vezes nós encontramos organizações que trabalham com essa expressão nitidamente colaboradores, e tem depois uma dificuldade, né, de romper com isso, e que quando você vai trabalhar, né, quando se adentra, né, esses espaços organizacionais, nós nos damos conta que o que menos há nessa organização é respeito ao funcionário. Muitas vezes, a começar pelo ambiente de trabalho, né, coisas bem banais, né, a questão da iluminação, a questão da cadeira, a questão de ergonomia, né, a questão de espaços saudáveis, inclusive, do ponto de vista de refeitório, qualidade da comida. Então, são pequenos detalhes que nós vamos, de certa forma, contemplando e começamos a tensionar. Bom, mas afinal, o que é humanização? Ah, mas a nossa organização concede benefícios. Em que medida os benefícios eles fazem parte de uma questão legal? Em que medida esses benefícios são realmente benefícios concedidos, né? Porque a organização assim entende que é justo. Tá? É como nós pensarmos hoje no emprego, né, de pessoas com necessidades especiais. Será que se não houvesse a lei, né, obrigando empresas, né, a partir de um certo número de funcionários, ter pessoas com necessidades especiais, as empresas contratariam? Ou elas contratam porque está na lei? Então, bom, são questões que são pequenas. Se nós começarmos a levantar esses questionamentos, nós começamos a identificar, bom, em que medida realmente essas organizações são humanizadas? As organizações, elas falam em engajamento, elas falam em empatia, o quanto de espaço elas concedem para que o funcionário, o empregado, possa falar sem medo, dizer o que pensa. O quanto os espaços, café com o presidente, almoço com o presidente, enfim, né, esses tantos rituais que agora, né, com a pandemia, provavelmente deixarão de acontecer, mas o quanto desses rituais são apenas rituais e realmente não se constituem em espaços de diálogo, onde o funcionário ele sente que ele vai poder falar, será ouvido sem repressão. Outra questão, como falar em humanização frente à flexibilização das relações de trabalho e frente à precarização do trabalho? O que nós temos assistido nós estávamos antes falando sobre, né, a home office, né, em vários contextos, muitos empregados sentem pressionados, né, porque o fato de estar em casa, né, de certa forma, a gente tem alguns relatos da empresa entender que a qualquer hora ela pode disponibilizar o tempo. O fato de estar em casa não significa que eu devo estar 24 horas a serviço da empresa. Isso é uma outra questão. Claro que, nesse contexto, há organizações que realmente têm se preocupado em estabelecer, né, que os horários de trabalho sejam respeitados, né, e as condições de trabalho sejam respeitadas. Mas o que nós temos hoje, e essa é uma tendência, né, que talvez pós-pandemia, né, são as incertezas, e é interessante que, só fazer um parênteses, nós compartilhamos um texto com o grupo do pós-graduação, um artigo do Tom Moran escreveu antes da pandemia. E aí perguntaram sobre, né, se ele estava surpreso com a pandemia. Ele disse, não, né, porque isso faz parte da incerteza. Né, nós não temos, e a questão do controle, quando se trabalha numa perspectiva
onde nós admitimos que nós podemos controlar tudo, esses eventos que fogem ao controle nos surpreendem. Mas os eventos que fogem ao controle estão no cotidiano. É como o gestor imaginar que ele pode controlar corações imensos do seu funcionário. Imaginar que quando ele saia do seu espaço de trabalho, ele não vai comentar sobre. Ele provavelmente não irá comentar no espaço de trabalho, mas ele vai comentar fora desse espaço. A gente trabalha muito, e essa questão até discursiva, naquela Orlando trabalha, e outros colegas também trabalham, a questão do não dito no dito, daquilo que é o não dito que está no dito. Quando as pessoas... tá, mas como é que está lá o teu ambiente de trabalho? Aí a pessoa diz, olha, tu sabe como é que é, né? Esse olha, tu sabe como é que é, ele está impregnado de sentido. Tá? Porque eu deixo para esse outro interpretar, né, aquilo que eu estou dizendo. Porque se eu estou, né, satisfeita, eu vou dizer, super, assim, muito bom trabalhar lá. Mas quando eu deixo nessas entrelinhas, né, naquilo que fica nesse não dito, né, nesse dito que é o não dito, eu começo a pensar que organização é essa? Outra questão também que eu gostaria de trazer, que está muito presente nesse momento de pandemia, são as campanhas de algumas organizações. Organizações que têm dado visibilidade e que têm recebido visibilidade, inclusive pela mídia, das suas boas práticas. Né? Essa é uma expressão bem interessante, as boas práticas. Né, de ações que são feitas com doação de máscara, doação de equipamento, álcool gel, enfim, atendimento a hospitais, enfim. A gente tem N situações. E são organizações que são destacadas, né, por todas essas ações, essas boas ações que estão sendo realizadas neste momento. E aí, se a gente volta para essas organizações, enquanto organizações, e nós vamos ver que são organizações que, em relação aos seus funcionários, não têm essa mesma preocupação. São organizações que, nesse primeiro movimento, demitiram funcionários. Aliás, acho que na primeira live do professor Bueno, lá no Identidade RP, ele até traz um exemplo, ele menciona o exemplo do Banco Itaú, que fechou inúmeras agências e, né, em contrapartida, está recebendo uma visibilidade. Vocês podem dizer, mas então isso não é possível? Aí eu recupero novamente uma fala do professor Curvelo na semana passada sobre a questão do paradoxo. Esse é o paradoxo que nós estamos vivendo. Né? Ao mesmo tempo que nós entendemos, né, como válidas essas ações e necessárias, mas nós podemos pensar por que elas têm essa visibilidade e por que essas organizações, né, internamente, elas não têm esse compromisso. Você deve ter, recentemente saiu algumas críticas em relação ao iFood, né, Uber Eats, né, sobre como os motoboys estavam sendo tratados, né, em relação a este momento, né, o quanto eles estavam sendo literalmente explorados nessa relação. E talvez em função disso ou não, a iFood agora tem que estar com uma campanha dizendo o quanto ela está investindo, né, de funcionários seus que estão contaminados, do apoio, enfim, restaurantes. Mas a gente começa a ver essa relação paradoxal entre aquilo que está sendo, por um lado, né, o que está sendo dito e feito, e por outro lado, o que não está sendo dito e não está sendo feito. Então, quando nós trabalhamos nessa perspectiva, né, de humanização, quando nós estamos falando de humanização, esta relação, ela precisa ser coerente. Né? A gente usa uma expressão da mulher de César, né? Não é só parecer ser, eu preciso ser. Né? Eu preciso ter coerência entre aquilo que eu digo que eu sou e aquilo que eu faço. Nós temos insistido muito nisso, inclusive em sala de aula, porque isso passa por uma questão ética. Né? Tem a ver com os nossos valores éticos, tem a ver com os valores éticos da organização. Né? Essa questão que a organização precisa se dar conta, e quando eu falo de organização, falando dos seus gestores. Tá?
precisam se dar conta que as suas falas, né, o que for dito, aquilo está sendo escutado, aquilo está sendo atribuído sentido, né? E esse funcionário, ele vai dizer, puxa, mas ele está me dizendo para fazer assim, e na prática ele faz diferente. A minha organização, ela atribui, né, ela está fazendo N doações, mas eu aqui dentro estou passando trabalho. Então, essas questões são questões que são fundamentais quando nós aproximamos essa expressão, quando nós estamos falando de comunicação organizacional, que vai pressupor esse diálogo, que vai pressupor essa escuta, que vai pressupor essa negociação. Quando nós estamos falando de humanização, que revela-se a sua centralidade no indivíduo, respeitado como sujeito, né, nas suas necessidades, nas suas expectativas. Tá? E aí é bem interessante porque o Fernando fez um trabalho sobre isso, né, trabalhando, inclusive, do ponto de vista da dimensão interna. A Glória trabalhou sobre isso também, porque nós somos em busca de organizações que poderiam ter esse viés mais humanizador. Se vocês me perguntam, tem organizações que têm esse viés humanizador, mas isso vai começar pela gestão. A gestão precisa acreditar, ela precisa querer e imprimir a partir dos seus valores. Isso, de novo, e eu insisto, isso passa por valores éticos. Tá? Do reconhecimento deste outro que é diferente de mim, mas que tem necessidades diferentes de mim, mas que são necessidades que precisam ser respeitadas. Então, sobre essa perspectiva, quando eu vou para o encaminhamento da pergunta, né, e aí eu estou aqui controlando, né, para falar dentro dos 30 minutos, né, porque o mais interessante são os questionamentos, quando vocês me perguntam realidade ou discurso, eu diria realidade e discurso. Tá? Porque nós temos uma realidade construída a partir de práticas discursivas. Então, a questão da humanização, ela não pode ser somente uma prática discursiva fake. Ela precisa ser uma prática efetiva no cotidiano. Falar de humanização, se constituir em uma organização humanizada, humanizadora, significa, acima de tudo, respeitar o outro, respeitar a diferença. É muito interessante, porque hoje fala muito em diversidade, né? O quanto as organizações realmente elas trabalham com a diversidade. Tem organizações que dizem, nós somos uma organização que trabalha a diversidade. E aí, quando nós vamos olhar do ponto de vista de gênero, nós vamos ver que estão nos cargos de chefia. Então, nós temos assim, vários elementos, são várias pontas, né, que a gente pode começar a abordar do ponto de vista de ser realmente. Nós temos muito de discurso, tá, dessa palavra que circula, e a realidade. Eu diria que algumas organizações, talvez, né, se encaminhem para isso. E sempre a minha inquietação, a gente trabalha muito, a gente tem muitas inquietações, muitas, né? E é uma pergunta que eu fico me questionando, por que as questões, será que a questão da saúde, a gente tem até comentou isso em sala de aula, será que as questões de falta de leito, falta de respiradores, é só agora? Não, a questão da saúde sempre foi um problema. A questão agora está envolvendo, inclusive, a educação, né? Esse momento, né, que a gente está vivendo, que é surreal, né? As nossas aulas todas online. Né? Bom, isso era uma tendência. O que nós estamos vendo? Que há um descompasso entre a área pública e a área privada em relação a essas possibilidades. Tá? Então, será que pós-pandemia, né, as pessoas terão mais a sensibilidade, terão mais esse exercício de empatia, eu vou dizer que elas serão mais éticas em relação ao outro? A gente espera que sim, né? Porque esse é um exercício um momento é um momento de reflexão para todos, né? E isso não só agora o professor Renato está chamando a atenção, como ontem eu estava ouvindo uma fala do Leandro Carnal,
chamando atenção para isso. É um momento que tu precisa te dar conta, bom, porque tu não sabe o que vem. Tá? Nós não sabemos. E talvez isso é que nos assuste mais, né? Nos inquiete mais. A gente se dá conta que nós perdemos o controle de tudo. Né? Nós não temos mais controle de nada. E aí nós recuperamos, né? A gente volta e pensa, talvez as organizações, a partir, né, de todo esse momento e desse sofrimento que é inerente, né, porque todos sofrem, né? Quem sabe as organizações não se deem conta que elas precisam se voltar para as pessoas, né, e que as pessoas sejam realmente a essência das relações que são construídas cotidianamente. E a comunicação e a humanização estão juntas nesse processo. Não há como separar, né? Comunicação e humanização é uma relação intrínseca. Tá? Quando eu estou falando de comunicação nessa perspectiva, eu estou falando de humanização também nessa perspectiva de colocar o outro, né? Esse outro que é diferente de mim, eu insisto, tá? Mas que eu preciso colocá-lo como a essência de todo o meu trabalho, especialmente da área de comunicação. Então, acho que é isso, né? Assim, eu teria mais coisas, mas eu penso que a gente pode conversar. Acho que sempre a conversa ela é mais produtiva neste momento. Obrigada mais uma vez, Júlia. Obrigada. Letícia, nossa, gente, é tão bom, porque eu vejo só a Dani sentadinha ali, bem concentrada. Oi, Dani, né? Então, Cleci tá lá bem também no cantinho dela ali. Tem a Fabiana, né? Então, a Val tá lá no cantinho também. Vivian lá no cima. E até também umas que não tem imagem. Mas tudo bem. Querida, muito obrigada pela sua fala. Acho que foi excelente e necessária. Ó, passando um avião aqui. Ai, que bom! Os aviões já estão voltando. Enfim, antes de a gente fazer uma consideração, eu quero dizer que no chat, né, o pessoal já está falando, mas a Thaís disse saudades, prof. A Dani disse presente da vida ou das coisas boas da quarentena, sair da webinar do Janine e entrar na fala da Cleusa. Então, gente... Isso são relações bem humanizadas, né? Então, assim, prof, desde a primeira temporada dos nossos encontros, nós temos abordado muito esses movimentos que, em um primeiro momento, parecem ser movimentos muito acolhedores, mas que cada vez mais eles se manifestam como condutores de uma desumanização nas relações de trabalho, né? Principalmente agora, que mais que nunca, esse contexto da Covid-19 tem dado muita visibilidade a algo que muitas organizações não querem enfrentar, que é a incerteza. Né? Então, há questões que realmente são incontroláveis, que serão cada vez mais, e nós vemos também esses discursos que assumiam um papel muito construtivo nas relações de trabalho e que agora eles se mantiveram apenas nessa seara discursiva mesmo, né? Esse discurso que, ao mesmo tempo em que vai aproximando, ele também vai açoitando. Então, como a questão do delivery, que a senhora mencionou antes, é uma questão que a gente tem abordado bastante aqui nos movimentos, em que a todo momento existe esse discurso da organização que aponta o entregador com todos os vínculos possíveis, né? Mas aí, quando questionada e enfrentada, ela nega a existência desse vínculo. Então, assim, nós vemos muitas ações que vão produzindo também essa falsa solidariedade, como a senhora referiu, por parte das organizações, e trazem também essa desconfiança das próprias pessoas com relação às organizações. Como é que a senhora vê que é possível, né, a gente reaproximar a comunicação, claro, nessa dimensão humana, mas trazer esse olhar humano e menos maquínico na comunicação? Fernanda, uma das questões que se discutido já há bastante tempo tem a ver com eu diria, com a formação desse profissional. Uma das críticas que se faz, e eu faço essa crítica, né, é que eu acredito que nós tenhamos uma formação excessivamente instrumental operacional. Eu não questiono a formação instrumental operacional, porque ela é necessária. Ela é fundamental. Eu não tenho como
negar essa perspectiva. Só que me parece, e é isso, né? A minha formação, assim, eu sou jurássica, né? Mais de 40 anos como professora. O que eu tenho assistido é que se questiona e se reflete criticamente muito pouco. Tá? Claro que alguém pode me dizer assim, pois é, mas eu sou gestor, eu atendo, eu atendo a direção da empresa, né? Eu não tenho como fazer. Eu vou dizer que sempre tem como fazer. Tá? Algo que nós sempre colocamos, claro, nós somos empregados. Né? Então, de novo, nós somos empregados, nós temos que atender às demandas das nossas organizações. Mas aquele profissional que ele tem uma base, uma consistência teórica, né? Que ele tem conhecimento, e esse é um diferencial significativo, esse gestor, ele pode questionar, ele pode tensionar essas situações. Claro que você vai dizer, mas vai prevalecer a vontade do dirigente. Vai prevalecer. Mas a minha responsabilidade, né, ou a nossa responsabilidade, enquanto responsáveis pela comunicação, de certa forma, nos obriga a sinalizar outras possibilidades. Como essa questão, por exemplo, de discurso. Né? A organização, às vezes, ela faz manuais lindíssimos, né? Ou ela faz campanhas lindíssimas. Bom, mas essas campanhas, elas realmente atendem às demandas desse funcionário? Elas estão sendo entendidas, e mais do que entendidas, compreendidas por este funcionário? Por exemplo, vamos dar um exemplo, a questão de máscara ou a questão de álcool gel, né? O quanto isso efetivamente foi trabalhado, o quanto isso o funcionário não entende que isso é uma obrigação, porque ele tem que seguir as normativas do governo do estado, da prefeitura. O quanto a organização diz, não, gente, eu volto à questão do professor Janine, usar a máscara, as questões de higiene tem a ver com o cuidado de si, mas tem a ver com o cuidado do outro. Então, muitas vezes, a área de comunicação, ela se esquece, né, de trabalhar esse conceito de empatia. Né? Ela esquece de ouvir esse outro. Por isso, esse gestor de comunicação não é um gestor de gabinete, é um gestor que circula, é um gestor que ouve, né? É um gestor que fala, que cria espaços. Eu lembro que lá em 2000, quando eu defendi meu doutorado, eu criei uma expressão chamada espaços de oralidade. Eu preciso criar esses espaços de oralidade. Porque muitas vezes eu, enquanto gestor, eu estou lá no meu espaço e eu realmente não tenho clareza do que está acontecendo, né, nos diferentes ambientes. Cada ambiente é único. Se eu considerar uma organização, né, seus diferentes setores, o setor de... Eu não gosto da expressão RH, tá, gente? Mas normalmente é o que temos, né? Porque eu acho que às vezes trocar gestão de pessoas para RH é só trocar nomenclatura, né? Porque ou eu troco de verdade ou é só nomenclatura. Eu tenho lá a área de RH, a área de marketing, tem a área de finanças, o jurídico, enfim. Cada área dessas, ela tem as suas especificidades. E eu preciso entender essas especificidades. Por mais, e aí eu sei que os meus colegas vão entender o que eu estou falando, que as áreas de comunicação são muito enxutas. Muitas vezes é a área que é a primeira, né, que, não, temos que enxugar a empresa. Enxugar a de comunicação. Quantos tem? 10, passa para 3, está o suficiente. Tá? Então, eu penso que passa, Fernanda, por uma questão de formação, no sentido de nós termos profissionais com uma formação mais crítico-reflexiva, tá? sem abandonar a questão instrumental operacional. Isso ela é fundamental, mas mesmo entendendo esse operacional instrumental dentro de uma lógica da complexidade que envolve as relações hoje das organizações. As relações hoje talvez tenham se enriquecido, talvez a simplificação que se estabeleceu em relação às relações de trabalho estejam por conta de um paradigma vigente. Né? Com a emergência de novos paradigmas que começam a tensionar isso,
nós começamos a nos dar conta que as relações organizacionais, elas são complexas. E trabalhar a própria questão que a comunicação por si só é um fenômeno complexo. Aí nós sempre temos, é interessante porque a nossa formação vai nos mostrando como é simples comunicar, e não é. E é interessante porque, e aí eu também volto ao Cruvelo, o professor Cruvelo. O Cruvelo trabalha com um autor chamado com o Luhmann, e mesmo na abordagem que nós trabalhamos com Marcondes e o Volton, o que esses autores têm, esses três autores, né, que têm perspectivas diferentes, o que eles têm em comum? Os três concordam sobre a improbabilidade da comunicação. Então, se nós entendemos, né, se nós, enquanto profissionais, né, entendemos e temos clareza sobre essa improbabilidade e essa dificuldade, porque a comunicação vai depender muito mais do outro do que de mim. Porque eu vou usar uma expressão do Marcondes, eu não tenho como entrar na cabeça do outro e dizer para saber o que ele está pensando. Então, cada vez mais, essa nossa capacidade, né, esse nosso conhecimento sobre essa necessidade de realmente fazer esse exercício num primeiro momento de alteridade, quem sabe, né? Porque essa é uma expressão da moda, eu também não gosto muito da expressão empatia, mas porque é uma expressão da moda, mas se eu entender nesse sentido de eu sentir como o outro, e como é que eu sinto como o outro? Conhecendo esse outro. E se eu só transito, se eu não escuto, né, como é que eu vou conhecer esse outro? Então, eu entendo isso, passa muito por aí, Fernanda. Passa, assim, e o que eu vejo, que e é bom porque aqui, né, tem vários colegas que voltaram para a universidade para discutir as suas práticas. Esse retorno à universidade, né, eu me formei, vou voltar, vou fazer um curso de especialização, fazer mestrado, vou fazer doutorado. Isso é fundamental, porque eu estou no mercado e eu estou vivendo uma situação. Aí eu vou para dentro da universidade para discutir sobre isso. E aí eu me dou conta que muitas questões que são discutidas nos programas de pós-graduação já são discutidas há muito tempo. Há muito tempo. E só que, por alguma razão, o nosso diálogo, o diálogo aí da universidade e mercado, ele ainda é fragilizado, né? Até porque o mercado enxerga a universidade como num outro patamar, numa ilha, né? Quando a universidade, em realidade, ela já vem discutindo essas temáticas há muito tempo. Essa questão mesmo da humanização, para quem já fez a disciplina, o próprio autor que a gente trabalha, do Chanlat, um exemplo, ele, desde a década de 80, ele discute essas questões, e na área da psicologia nós vamos voltar, essas questões são trabalhadas muito antes, muito anterior. Excelente, prof. Não sei se eu compliquei mais, eu respondi, mas é que eu realmente acredito nisso. A Dani Cidade trouxe uma reflexão que eu acredito que seja bem importante quando a gente fala na questão da transparência dessa relação, organização e pessoas, né? Que é a questão da terminologia, que nós falávamos um pouco mais cedo. Ela diz que ela gosta bastante, mais, né? Bastante não, gosta mais da utilização do termo empregado. Essa é a nossa relação com a organização, o vínculo empregatício. O profissional, em certa medida, reduz a dimensão humana. Se eu desabar na empresa, chorar, ter burnout, não terei sido profissional? Serei apenas um ser humano. Pessoal, quem tiver perguntas, dúvidas, pode colocar no chat. Se quiser espaço de fala também, pode só dar indicação para a gente. A Fran trouxe uma reflexão também que é bem importante. Agora, na última sexta-feira, né, a gente trouxe bastante, foi amplamente divulgado isso, que é com relação à empatia, né? A recente ação da Magazine Luiza sobre a disponibilização de um suposto botão para denúncias de agressões contra a mulher no aplicativo da organização. Com um teste rápido de usabilidade da plataforma, me parece justamente que a ação em nada é empática à situação de mulheres em situação de violência. Não existe botão de denúncia. Existe um recurso que, ao ser clicado, direciona rapidamente ao número de telefone para a realização da denúncia. Haveria tempo para realizar tal ligação? Existe um lugar seguro na convivência do agressor? Essas respostas carecem de experiência e só a experiência partilhada é capaz de produzir empatia. E é interessante porque, neste caso, a Magazine Luiza, claro, eu trouxe o caso da Magazine Luiza, mas
essa situação é porque é crescente a violência doméstica sempre existiu, né? Só que com essa convivência, né, intensificação da convivência doméstica, os números cresceram muito, né? Então, se nós olharmos a questão da Magazine Luiza, ela tem, em algum momento, assumido alguns protagonismos. E esse é um deles, né? Mas, realmente, não caracteriza a questão da empatia. É mais uma, talvez, poderia dizer, mais um serviço que a empresa presta em função, talvez, dessa constatação, e ela tem se utilizado desses espaços ela tem tido, né, esse protagonismo em relação a algumas situações que acontecem. Mas eu não caracterizaria realmente como empatia. A Fran acabou de dizer aqui que o botão do aplicativo será atualizado até a semana que vem, atendendo a pedidos nas mídias sociais. Ok, certo. Prof, a Maria Eduarda Leal diz aqui, muita saudade das suas aulas. A Karine Fernandes diz, sempre maravilhoso ouvir a Prof. Cleusa, estava com saudade das suas reflexões. Quantos desafios temos nesse momento, principalmente nessa questão da empatia, especialmente no trabalho home office? Uma coisa que eu penso que é importante para a gente conversar um pouquinho, gostaria de ouvir a sua fala um pouco sobre isso, a questão do home office. Até na semana passada eu vi uma postagem no Instagram da revista Você RH, em que eles abordam relatos de situações de assédio moral, que eles intitulam como pesadelo no home office. Como a senhora tem percebido essa questão da visibilidade da violência nas relações organizacionais nesse momento atual que a gente tem vivido da pandemia, né? A senhora acredita que isso tenha se intensificado ou essa questão da visibilidade dessa violência organizacional? Eu entendo, Fê, que a questão do home office existe muito também, existe uma questão que envolve a cobrança da organização, né? Mas também existe uma outra questão que é a cobrança do empregado. O fato até isso foi uma situação trazida numa aula de pós de uma colega, que ela estava questionando que ela está em vários grupos, né, de trabalho, né, grupos do trabalho, e que algo que a incomodava muito, que às 8 horas da manhã começava, bom dia, bom dia, bom dia, preparando para o novo dia de trabalho. Como uma necessidade que as pessoas tinham e têm de dizer, olha, estamos aqui cumprindo rigorosamente, né, a nossa orientação, estamos aqui 8 horas. Outra coisa que também me chamou, e eu vou trazer relatos, né, situações que nunca se fez tanta reunião como agora, no home office. Provavelmente, questões, eu sei que é gestor, né, eu lamento se eu estou entrando nessa seara dos gestores, porque às vezes é uma cobrança. Muitas questões que poderiam ser resolvidas, por exemplo, no e-mail, demandam reuniões. E aí, marca Zoom, Hangout, Meet, enfim, né, escolhe a plataforma. E as reuniões, normalmente, é tão interessante porque elas entram, muitas vezes, sem pauta. Ou a pauta, ela é totalmente desrespeitada. O que muda? Eu estou em casa, porque eu estou em casa, a reunião ela não pode durar 1 hora? Eu preciso resolver com reuniões? Eu lembro, também tem uma colega que eu fico numa reunião 3 horas, mas como assim ficar 3 horas sentada numa reunião em frente a uma tela? Será que no cotidiano isso seria necessário? E aí, talvez as organizações também estão aprendendo. Nós estamos aprendendo e as organizações também estão aprendendo. E aí eu vou falar pela minha experiência, né, em sala de aula. Eu tive que me reinventar como professora e eu nunca me imaginei nesse contexto de uma disciplina que é de sala de aula, e a Thaís
foi meu aluno, Maurício foram meus alunos na graduação, Eduardo alunos na graduação. Eu nunca me imaginei gravando aula e depois discutindo. Porque uma característica da disciplina que eu desenvolvo, que é a comunicação organizacional, é uma disciplina que ela é toda fundamentada e baseada em discussões de texto, né? Com uma carga de leitura, né? O Maurício que entrou, sabe, né? Era terror da leitura, né, Maurício? Ela só manda ler, ela esquece que existem outras disciplinas no curso, ela acha que ela é a única, né? Essa era a coisa que eu ouvia. Mas a disciplina ela é toda construída, e a Karine, inclusive, fez estágio docente na disciplina, e a Karine lembra, né? A disciplina ela é toda baseada em leituras de texto, em discussões, em seminários. O Fernando também fez, né, estágio docente. Então, vocês imaginam, né? Oi, Thaís, reorganizar essa disciplina numa perspectiva online, onde eu continuo acreditando na necessidade que essa disciplina tem de discussão, de leitura. Eu tive que aprender. E eu também tive que fazer um exercício, e aí é muito interessante a fala de alguns dos meus alunos. Professora, eu estou em casa, professor, mas é muito apelo, eu estou sentado aqui, mas eu tenho a televisão ali, eu tenho o videogame ali do lado. Né? Então, tudo isso são aprendizados. Claro que algumas organizações, elas estão, eu diria, exacerbando essa relação no ambiente de trabalho. Estão exacerbando, inclusive, fora do ambiente de trabalho. Por entender que, por tu estares em casa, tu pode dispor do teu tempo. A organização pode dispor do tempo. E não é assim. Aí depende muito mais, inclusive, do funcionário. Claro que eles falam, gente, mas olha o momento que a gente está vivendo, né? Algumas empresas estão demitindo, enxugamento. Tudo isso é real. Mas também nós precisamos, em algum momento, estabelecer os nossos limites, porque nós temos os nossos limites. Tá? E é uma questão que envolve, inclusive, saúde mental. E a grande questão hoje é como nós vamos, dentro desse contexto, né, que a gente não sabe até quando vai, né, porque nós não sabemos até quando isso vai, né, por mais que as pessoas tá flexibilizando, etc. Mas hoje mesmo, se alguém de vocês, né, saiu, Porto Alegre liberou, os restaurantes podem abrir. Os restaurantes estão vazios, né? A gente estava conversando sobre isso. As pessoas têm medo. Por que o medo? Porque é uma incerteza. Eu não sei o que pode acontecer. Por que hoje, por exemplo, há um movimento de pais que não querem que as crianças voltem à escola? Os meus alunos manifestaram no meu WhatsApp de disciplina que eles têm medo de voltar. Por que eles têm medo de voltar? Não só pela sala de aula, mas porque muitos dependem de ônibus. Então, a gente tem que começar a entender, né? Então, claro, aí tu tem, de um lado, algumas organizações pressionando para voltar, né? Porque entendem que esse tipo de relação é uma relação pouco produtiva, enfim. Mas aí, em contrapartida, tu tem outras organizações entendendo, não, que talvez seja melhor assim. E talvez seja uma tendência, porque se tu analisar bem, tu tá na tua casa, né? Tu tá usando a tua infraestrutura, né? Então, nesta relação, é um aprendizado, eu diria assim, é um aprendizado muito interessante para as organizações e para nós, né, enquanto indivíduos que nos vimos, de certa forma, e eu acredito que com a maioria aconteceu isso. Nós, dia 13 de março, nós estávamos, acho que 13 foi uma segunda-feira, eu estava em aula substituindo uma colega de manhã, e 10h30 eu abro o computador, tem a notícia, a partir das 14 horas a universidade fechou. Gente, é assim, ó, foi segunda, a Thaís está lembrada, né, pessoal? Uma loucura. Eu lembro, e aí tem função da minha idade, né, eu tenho mais de 60 anos, então como eu sou do grupo de risco, né, eu já fui terça-feira na universidade, na quarta-feira me disseram, não, tu tem que ir embora, é grupo de risco.
Então, para nós foi tudo muito rápido, gente. E para as organizações elas também não conseguiram se organizar. Algumas já tinham uma tradição, outras não, né? Então, é um aprendizado. E aí nós vamos ter os excessos de ambos os lados. É verdade, prof. A Cíntia, ela traz aqui, né, colaborando com o seu comentário, que ela acredita que perdemos a noção de tempo e do espaço nessa nova organização imposta pelas incertezas. A Dani Cidade diz: a nossa rotina de trabalho se tornou eterna. Perdemos a noção de tempo e por isso toda hora é hora de trabalhar. O final de semana não tem mais aquele brilho, tudo foi descontextualizado. A gente vive cansado e cheio de coisas. Não sou eu quem estou dizendo, é o antropólogo carioca Michel Alcoforado. Eu só estou vivendo. Dani, e é muito interessante, Dani, porque principalmente para quem tem filho, né? Tem filhos pequenos, a Bianca se mudou, a Bianca foi para o interior, né, em função das crianças, porque não é só o teu trabalho, né? É o teu trabalho com as crianças agora, né? Tu tem que fazer um atendimento, é o teu trabalho da casa, que é algo, né? Então, em realidade, o que nós estamos em casa com muito mais trabalho, né? Mais o nosso trabalho. Porque se vocês analisarem, o que a gente fazia? Bom, 8 horas da manhã eu vou para o trabalho, volto ao meio-dia, 5, às 2 às 6, de certa forma, a gente estabeleceu uma rotina. E realmente essa questão de tempo e espaço, o nosso espaço, é o nosso espaço, agora é espaço de trabalho, é espaço de lazer, é espaço de tudo. O nosso tempo, eu não consigo mais redimensionar o meu tempo. Porque quem redimensiona meu tempo são as inúmeras atividades que eu tenho para fazer. Se eu disser para vocês que ontem eu me dei conta de madrugada, que eu precisava ter respondido uma pesquisa dia 31. Dia 31, embora eu soubesse que era 31, ele passou 31. Às vezes eu não sei se é segunda, se é terça, eu só sei que quarta e quinta porque eu tenho aula. A gente perde essa noção de tempo, né? E isso também para nós faz com que a gente perca o controle do nosso tempo. Nós não temos mais controle do nosso tempo. Exatamente. Prof, a Luísa Furumniti, ela tem uma pergunta, mas antes, rapidinho, o Fer queria fazer um comentário. Fer? Bom, já aproveitando aqui, eu acho que é uma coisa que também é interessante colocar, né, quando a gente fala, pelo que em alguns momentos eu ouço, né, quando se fala muito a humanização, as pessoas acabam sempre atrelando a humanização a um cuidado, né, patriarcal, matriarcal, né, nesse sentido, né, e quando na realidade é justamente não tem essa necessidade desse cuidado, né? Mas como falaste anteriormente, a questão do respeito, né? Então, a gente vem vivendo hoje, assim, realmente uma realidade que em alguns momentos tu precisa, né? E a empresa precisa tomar algumas atitudes, como desligamento, né? Nesse sentido, porque, enfim, né, as contas, né, não fecham, né? Nesse sentido. E esse cuidado no desligamento, né, também é um cuidado que tu precisa ter e também denota o teu cuidado nessa relação de humanização na comunicação, né? O que eu vou dizer neste momento, né? Como é que eu vou tratar neste momento esse profissional que durante um determinado período, né, se dedicou aqui dentro da instituição, mas nesse momento eu já não consigo mais, né, dar condições para ele. A gente viveu aí recentemente, né, nas instituições onde eu trabalho, enfim, né, que é uma rede, enfim, e a gente teve, e aí esse cuidado, assim, na área da comunicação foi bem importante, assim, de, olha, o que a gente vai dizer, né? Tem um fundo do momento que se vive, tem, mas não é somente este momento. Então, eu também não posso dizer, né, justificar tudo que está acontecendo de ruim dentro da empresa dentro desse momento Covid.
né? Então, acho que isso a gente adotou muito, assim, como uma política muito de transparência, né? Olha, nesse momento é esta situação e está acontecendo esse desligamento por causa de Y, X e Z razões, né? Então, acho que foi um aprendizado também, né? E aí, quando tu fala muito dessa questão de regressar, né, para a academia, assim, foi muito importante, eu acho que o momento que eu passei nessas trocas, assim, porque eu tô tendo a oportunidade, assim, de realmente reavaliar muitas práticas, né, de comunicação que até então eu tinha, né, e nesse momento, assim, elas estão sendo colocadas à prova, né, e eu percebo pelos feedbacks, assim, o diferencial, assim, sabe, inclusive de outros colegas de outras áreas mais quadradas, né, onde eles começam a perceber que realmente o 1 mais 1 não é 2 sempre, né? Então, a gente precisa se prevenir ou se precaver, né? Ou aceitar, né? Essas realidades, assim, né? Então, acho que é legal a gente poder falar um pouco, assim, de que essa humanização, ela não é somente um sentimento, né, de defesa, de ao pobre coitado, né, mas sim, não, de respeito, né, em qualquer um dos momentos, assim, eu acho que é muito importante a gente ter isso como um princípio, né. Acho que era isso que eu queria contribuir, assim, que esse momento... Fernando, que essa colocação que tu faz é muito pertinente, porque o que se assistiu é que algumas organizações usaram, né, e literalmente usaram esse contexto para fazer enxugamento. Quando, em realidade, isso eram situações que já estavam desenhadas antes. A pandemia só acentuou. E essa questão que tu colocas, né, porque tem a ver com a humanização das relações, né? Em realidade, o que nós estamos falando é de humanização de relações. E a essência dessa humanização está nesse respeito, né? Por isso, essa questão da empatia, se eu quiser utilizar como uma expressão, né, desses tantos jargões organizacionais que estão postos, eu preciso entender a empatia nesse sentido, né? Esse outro, ok, está sendo desligado, mas eu sou capaz de entender o que ele está sentindo, né? De me colocar neste lugar. E por isso ele precisa ser respeitado, por isso ele precisa saber, ele precisa receber, aí entra esse cuidado neste momento. E aí, muitas vezes, isso é feito por uma área de RH que vai lá fazer aquilo que manda a regra. E muitas vezes tu precisa ter a sensibilidade da área de comunicação para dizer, olha, isso aqui precisa ser feito, mas ele pode ser feito de forma diferente. Então, isso vai muito da sensibilidade do gestor, né? E a da acolhida, né? Porque bem a questão de afeto, né? Porque eu faço afeto no outro, né? No sentido de afetação mesmo. Então, o que eu disser, o que eu não disser, a maneira como eu vou fazer isso, vai produzir um sentido no outro. Então, esse diálogo entre os setores ele é muito importante. Claro, isso, de novo, vai passar por toda a gente pode falar de cultura organizacional, por toda uma filosofia de gestão que precisa ser construída coletivamente. Prof, nós já estamos nos conduzindo para o final, mas a Luísa ela tem uma pergunta, eu vou ler. Como podemos enxergar o mercado do empreendedorismo ligado ao desejo de modificar a realidade, muitas vezes não humana, dentro das organizações? E quais nomes sugeridos como inspirações para o desenvolvimento deste trabalho? Bom, aí assim, Luísa, eu vou de novo me posicionar. Eu tenho alguns questionamentos sobre essa noção de empreendedorismo. Essa noção de empreendedorismo ela veio muito forte, especialmente quando se teve clareza sobre a redução dos postos de trabalho. Então, quando tem uma redução de postos de trabalho ou de possibilidades de empregabilidade, e quando eu falo de empregabilidade é com carteira assinada, né? Porque com todos os direitos, embora a gente possa entrar num questionamento sobre a flexibilização dessas relações, né? Então, eu tenho que ter um pouco de cuidado em relação ao que se chama de ideologia do empreendedorismo, que vem muito forte. E aí existe uma questão, nem todo mundo pode ser empreendedor. E aí entrou como se todo mundo desse empreender, né?
Não, nem todo mundo pode ser empreendedor. E isso é muito interessante quando se vai, por exemplo, para o Sebrae, né? Quando se vai olhar o quanto de microempresas nascem e quanto dessas microempresas morrem. Tá? Porque muitas vezes as microempresas, elas são criadas, né, nesse arroubo do empreendedorismo, mas muitas vezes as pessoas não têm, né? Não tem base, não tem esse viés para essa situação. Quando eu trago isso, eu não sei se a Luísa está se referindo a empreender dentro da organização, é isso que a Luísa se refere? Não sei, Luísa, queres falar? De repente, fazer seu questionamento pelo microfone, o que tu preferir. Oi, gente. Então, eu sou estudante de Relações Públicas e eu tenho uma vontade de empreender no sentido de modificar mesmo a realidade, porque eu faço estágio e eu vejo que eu queria mudar a realidade, sabe? Então, eu queria realmente procurar meios para modificar isso. Eu achei que o empreendedorismo seria uma boa opção. Não, por isso que eu te perguntei, no sentido de empreender, né, no sentido de fazer acontecer. Isso. Essa é a relação. Uma das vezes, tu não é a única a pensar assim, Luísa, isso é muito bom, né? Quando os estudantes vão para os estágios e nos estágios começam a perceber possibilidades de fazer a diferença. Tá? E isso é extremamente positivo. Tá? Eu diria que as mudanças, né, que elas acontecem, normalmente elas são muito lentas, depende muito da organização. E essa a ação para a mudança, ela começa muito lentamente. Eu te diria que a mudança se torna possível quando tu tem algum gestor, se torna mais possível, né, quando tu tem um gestor, né, um supervisor de estágio, que te escute. Ou que tu tenha uma boa relação no sentido que ele te dê voz. Muitas vezes a gente não tem esse espaço, então a gente precisa conquistar esse espaço. Como é que eu conquisto esse espaço quando eu não tenho esse espaço? Pelo conhecimento. Algo que muitas vezes tu pode perceber na tua organização, onde tu está fazendo estágio, situações que tu te dá conta que poderiam ser diferentes. Né? Que talvez aquele modo operante, né? Aquele jeito de fazer já está ultrapassado, né? Enfim, que poderia ser feito diferente. Como é que eu faço para mostrar isso? Eu trago estudos, eu trago pesquisas, eu vou dizer, olha, eu sei que a gente está acostumado a fazer assim, e é muito interessante, porque às vezes tu vai perguntar para o gestor, o supervisor, tá, gente, mas por que a gente não faz diferente? Ah, não, sempre foi assim, vamos deixar assim, tá certo, a gente não mexe. Aí tem uma expressão, não se mexe em time que está ganhando. Tem umas expressões assim que fazem parte dos jargões. Aí, pelo teu conhecimento, tu vai dizer, olha, mas que tem algumas experiências bem interessantes em relação a isso, né? E que poderia, talvez, ter outros resultados. E aí, de novo, não se trata de fazer benchmarking, né? Porque, eu insisto, benchmarking não é fazer igual. Benchmarking é olhar como a organização está fazendo, aprender com seus acertos e com seus erros, entendendo que erro não é algo negativo, pensar como eu posso fazer diferente na minha organização. Então, se tu tem essa abertura, melhor. Se tu não tem, tu vai ter que criar esse teu espaço a partir exatamente do teu conhecimento, né? Daquilo que tu pode agregar, trazer de contribuição. Às vezes não é algo que tu consegue de um dia para outro, às vezes vai levar tempo, em algumas situações tu vai te frustrar, tu vai achar que não vale a pena. Eu vou te dizer que se realmente a gente acredita, né? Eu podia parafrasear o Fernando Pessoa, né? Mas quando a gente acredita, tá, que pode fazer a diferença, esse é algo que a gente começa fazendo a diferença a partir dos movimentos que nós vamos realizar. Então, se tu está entendendo empreender, né, como esse movimento, e se tu entende que a tua organização está te possibilitando esse espaço, começa a empreender. Principalmente porque tu acredita nisso.
Isso é o primeiro passo. A gente acreditar que pode fazer a diferença. Por isso insiste tanto com a questão da comunicação. Todos nós aqui, todos que nós trabalhamos com comunicação, atuamos em comunicação, somos gestores de comunicação, nós estamos onde estamos porque nós acreditamos que nós podemos fazer a diferença. Se não, a gente pegaria e ia para casa, né? Porque a gente acredita. Né? Porque às vezes a área de comunicação é uma área, em algumas situações, até desrespeitável. Mas a gente acredita que pode fazer a diferença. E a gente faz a diferença. Pode ser que não agora, mas a gente começa, assim, ao longo do tempo, a gente começa, são pequenos sinais, né? É muito interessante, são pequenos sinais que a gente começa a perceber onde a nossa fala, a nossa presença, começa a fazer a diferença. Às vezes demora 6 meses, 1 ano, mas a gente percebe. E essa talvez seja a riqueza e o fascínio de trabalhar com comunicação nessa perspectiva mais humanizada. Excelente, prof. Muito obrigada. Pessoal, nós colamos aqui um link de uma pesquisa rápida sobre o encontro de hoje, para que vocês nos ajudem a saber um pouco mais sobre esses momentos que nós estamos compartilhando, como é que nós podemos construir isso coletivamente. Prof. Cleusa, foi um privilégio ouvi-la, né? Sempre como a senhora diz, acho que foi um momento mágico, né? Essa é a expressão que eu não usei hoje. E muito obrigada por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento conosco, né? Nós sabemos o quanto a senhora é ocupada, assim, tem muitas responsabilidades, as aulas, tudo. Então, muito obrigada por compartilhar o seu tempo conosco. É realmente sempre assim, como eu falei no início, eu volto, né? Eu reitero que a senhora foi uma inspiração para nós desenvolvermos a acontecer. É sempre uma inspiração para todos nós, né? E por isso eu quero agradecer a participação aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos por terem participado também. Assim, é muito bom reencontrar nesse espaço ex-alunos, né? Quem tem que agradecer sou eu, né? Porque são esses espaços que me permitem compartilhar, trocar, né? E principalmente dialogar sobre esse tema, que é um tema apaixonante e que não se esgota nunca. Essa é a parte boa. Muito obrigada, Renata, obrigada, Fernando, obrigada, Fernanda, pelo convite. Muito obrigada a todos os meus queridos e queridas que estão aqui me assistindo, né, e que vieram prestigiar esse momento. Né? É muito bom, realmente foi muito bom estar aqui. Pessoal, esse foi o nosso último encontro dessa segunda temporada do Movimento Acontecer. Quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, Acontecer, nós temos um site e que, inclusive, eu falei antes, mas as pessoas podem fazer e ler relatos anônimos de relações perversas nas organizações. Também tem nosso Instagram, Facebook. E para quem tiver interesse também, todos os nossos encontros, incluindo esse, eles vão estar disponíveis no nosso canal no YouTube, que também é Acontecer. Acho que foi muito bom, né? Todo mundo aqui falando, obrigada, inspirador demais. A Dani diz, eu não sou ex-aluna, prof, sou eterna aluna tua. Nada, nossa. A Fred lindo encontro, todo mundo gostou muito. Muito obrigada, foi muito bom viver esses momentos. Um abração para todos.